Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Sejam bem-vindos ao ano de 2025. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até então, os nossos 36 episódios que nós gravamos até o presente momento. Este é o nosso 37º episódio do programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Este ano nos dedicaremos ao tema meio ambiente e sustentabilidade. A proteção do meio ambiente refere-se aos esforços para proteger, preservar, restaurar o ambiente natural. Isso inclui medidas para conservar a água, o solo, o ar, a biodiversidade e outros recursos ecológicos. Em um mundo em que os recursos são finitos, como sabemos, o desenvolvimento sustentável é essencial. Precisamos garantir que as gerações futuras tenham à disposição os mesmos recursos que nós temos em nossa atualidade. Essa não é apenas uma obrigação ética, mas também uma necessidade econômica, pois a escassez de recursos e os impactos ambientais são riscos para os negócios. A proteção ambiental é de extrema importância no mundo de hoje e todos devem trabalhar juntos para adotar medidas ambientalmente corretas e fazer da proteção ambiental uma prioridade máxima. Somente trabalhando juntos poderemos garantir um ambiente habitável para todos nós. Parte dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável que compõem a Agenda 2030 das Nações Unidas mira exatamente isso, um plano global para o desenvolvimento sustentável. O objetivo é alcançar um mundo melhor para todos nós até 2030. E hoje nós conversaremos com o pesquisador alemão Stefan Wolf, diretamente de Offenbach, perto de Frankfurt, na Alemanha, sobre o projeto ATO, Amazon Power Tower Observatory, e sobre a comunicação em caso de inundações e enchentes. Stefan, seja muito bem-vindo ao nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, Maurício. Estou extremamente feliz para participar deste formato maravilhoso e estou bem animado para a nossa conversa. Para nós é uma honra tê-lo conosco, abrindo essa série de entrevistas abordando um tema tão importante que é justamente a sustentabilidade e a defesa do meio ambiente. Stefan Wolf é doutor em meteorologia e membro do Instituto Max Planck de Química, em Mainz, na Alemanha. De 2010 a 2023, trabalhou no projeto ATO em Manaus e desde outubro de 2023 atua no Serviço Meteorológico Alemão no projeto internacional sobre comunicação de inundações. Stefan, você poderia contar para o nosso público, para quem nos assiste, para quem nos ouve, um pouco mais sobre o seu trabalho atual e qual é o foco e o objetivo desse projeto internacional? Sim, com certeza. Eu trabalho desde outubro de 2023 no Serviço Meteorológico Alemão, o DWD, num projeto na comunicação de inundações. E o meu trabalho específico faz parte de um projeto com o nome Co-Design, e esse projeto foi fundado após de uma grande inundação catastrófica no Vale do Rio Ar, do Rio Ar fica no interior da Alemanha. E essa catástrofe aconteceu em julho de 2021. E naquela catástrofe morreram uns 180 pessoas. Foi um dano extraordinário que nunca aconteceu nesse formato nos últimos 100, 200 anos. Não tem uma história parecida no século XX com essa enchente. E assim, depois foi feita uma análise o que realmente aconteceu, como funcionou a comunicação, por que tantas pessoas morreram. E assim chegou um projeto, este projeto de co-design entre o Serviço Meteorológico Alemão, os Centros das Inundações, para ver se a previsão estava certo e se todo mundo que mora à beira-rio, as pessoas que trabalham na proteção civil, os bombeiros,
os administradores nas vilas e nas cidades entenderam a situação grave que aconteceu. E na análise de vários níveis, foi constatado que realmente as instituições alemãs, Serviço Meteorológico, o Centro das Inundações, realmente fizeram previsões 100% corretas, mas nem todo mundo entendeu a necessidade absoluta para reagir no momento. Não foi tão óbvio para todo mundo, para os decisores, ver o que fazer no momento para segurar essas pessoas. E as pessoas em si também não saberam exatamente o que vai acontecer assim. Essa enchente aconteceu basicamente na noite, então as pessoas estavam dormindo e estavam surpresas com essas enchentes. E foram feitas várias análises. Um resultado foi que os centros da pesquisa alemão vão tentar comunicar um pouquinho mais forte no futuro na forma de impacto. Em vez de só comunicar, ou em vez de focar na quantidade dos milímetros da chuva, o foco vai estar mais nos impactos para as pessoas e nas recomendações de atuação. Por exemplo, quando tem uma previsão de enchentes, uma previsão de fortes chuvas, tem automaticamente as alertas do impacto dizer não entram nos porões, evitam as garagens subterrâneas, evitam lugares beira-rio, por exemplo. E assim a gente também continuou um contato mais e mais forte com a proteção civil. E meu trabalho, basicamente, é a análise dessa cadeia de comunicação inteira. Do Serviço Meteorológico Alemão, até as pessoas que vivem beira-rio, até os bombeiros, até a proteção civil, para ver se todo mundo entende realmente a gravidez das situações dos eventos extremos. E com isso já fizemos um questionário em que mais que 1.000 pessoas participaram para ver realmente se as pessoas precisam mais informações, se as pessoas querem ter novos formatos como treinamentos online, treinamentos nos lugares. Estamos participando em treinamentos entre os administradores das cidades e a proteção civil, que está acontecendo mais frequente agora. E o projeto em si também é parte de um projeto internacional, se chama IDEA. IDEA é um projeto novo, alemão, italiano, e assim a gente está em forte contato também com as instituições da meteorologia, da hidrologia na Itália, e especialmente também no norte da Itália, tiveram vários eventos extremos, catastróficos de enchente, por exemplo, nos últimos anos, e a gente está continuamente na interação com as pessoas, também com a proteção civil italiana. A gente quer aumentar mais e mais o contato para todo mundo pode aprender das outras pessoas e para nós criamos novas estratégias, ideias para evitar esses danos no futuro. E o que é muito importante também para pronunciar é que isso também é baseado na mudança climática. Sempre tinha enchentes, sempre tinha eventos extremos, mas a quantidade e a gravidez está ficando cada vez mais forte por causa do acesso da energia que fica na atmosfera por causa da temperatura mais alta e por causa de quantidades mais elevadas de vapor de água que evaporam e podem causar eventos mais extremos de chuva também. Stefano, você citou um evento, uma enchente muito grave que aconteceu na Alemanha em 2021. Nós aqui no Brasil, quando falamos de enchentes, automaticamente remetemos a nossa atenção às enchentes do Rio Grande do Sul, que vão completar um ano em breve agora, que foi uma das maiores inundações da história do Brasil, praticamente um estado inteiro sendo devastado pelas enchentes. E enchentes no Brasil, elas acontecem todo ano em várias regiões, como, por exemplo, no litoral norte de São Paulo, na região serrana do Rio de Janeiro, ou atualmente em Santa Catarina e até em Minas Gerais, num passado não muito distante, entre outros. O que nós podemos fazer para melhorar essa comunicação no futuro? E nesse sentido, como que você enxerga a importância da proteção contra enchentes no Brasil, na Alemanha, na Europa? E já existe um projeto em parceria entre o Brasil e a Alemanha para
para combate a enchentes. Desculpa eu ter te feito essas 3 perguntas na sequência, mas eu acho que para nós é muito importante desse lado aqui saber se já existe uma parceria entre os nossos países para o combate a enchentes ou até mesmo para uma otimização da comunicação para se evitar um número tão grande de óbitos em casos futuros. Vou começar com a terceira pergunta. Existe um projeto muito grande no Brasil, se chama SOS Chuva. E esse projeto se foca na previsão imediata de tempestades. Isso ajuda muito para entender melhor quando tem uma situação muito extrema, para saber onde a chuva vai cair, para realmente ter a opção de reagir instantaneamente, dizer, ok, eu não vou com meu carro para aquele lugar. Eu vou avisar o pessoal que está morando lá para realmente sair dos lugares perigosos. E esse projeto SOS Chuva é um projeto que tem coisas que na Alemanha tem um outro projeto que se chama Symphony. E o projeto Symphony, ele também tenta de conectar a previsão numérica do tempo com a previsão imediata. Para esses 2 lados se juntam mais. E assim, já tem uma colaboração. E eu, pessoalmente, no meu projeto, gostaria de aumentar a nossa colaboração da comunicação dos enchentes com vários colegas no Brasil, com as instituições meteorológicas, hidrológicas, como o CPTEC, também interagir junto com as instituições, talvez com a proteção civil, para aprender um pouquinho mais como são feitas decisões no Brasil, no Nordeste, no Norte, no Sudeste do Brasil, e para nós podemos criar novas ideias também pelo novos aplicativos, por exemplo, pelas ideias de comunicação inovadora, para todo mundo receber as informações no tempo certo. E eu acho nós ficamos no mesmo barco, porque quando a gente compara os grandes enchentes na Alemanha, no Brasil, a gente vai ver que até um certo ponto, talvez a proteção civil não foi preparada 100% para esses eventos catastróficos. E assim, a gente pode analisar os recursos que tem, os conhecimentos meteorológicos, hidrológicos também que tem as proteções civis, nos bombeiros, também nas cidadãos que estão afetadas, porque eles precisam também entender quando tem uma situação extrema o que fazer, como reagir também. E assim, eu acho no projeto Co-Design conseguimos ver as administradores, a proteção civil, como eles comunicam. Às vezes a gente consegue ver que um não está usando as mesmas palavras do que um outro, e às vezes uns pequenos falhas já podem causar um desentendimento que nem toda a informação chega lá no objetivo para fazer as decisões. E eu acho isso aconteceu na Alemanha, isso provavelmente aconteceu no Brasil também, porque essa cadeia da comunicação é muito longa dos serviços meteorológicos até as pessoas que moram beira-rio. E eu gostaria de trabalhar bem junto com as instituições, autoridades no Brasil também, para nós realmente compararmos as situações, para nós podermos aprender cada um do outro e para tentarmos melhorar a situação para o futuro, para nós podemos ser mais preparados, melhor preparados e sabendo detalhadamente como reagir. E claro que isso vai acontecer mais frequentemente no futuro e não podemos deixar a comunicação dizer isso é baseado na mudança climática, esses aumentos dos eventos extremos, então nós precisamos combater a mudança climática, nós precisamos investir nas energias sustentáveis e nós precisamos totalmente mudar a nossa vida, a nossa forma de criar energia para uma forma mais sustentável. Eu acho que para isso também precisamos atuar internacionalmente. Nós vivemos num planeta só, e assim não podemos só reagir e atuar nos pequenos lugares, precisamos criar laços e conexões locais, regionais e internacionais para combater esses problemas e aprender um do outro. Que ótimo ouvir isso de você, Stefano. Que bom ouvir isso de você. Sabemos que Brasil e Alemanha são 2 países que já cooperam. Fica aqui registrada a sua proposta. Eu tenho certeza que também
do ponto de vista do tema das enchentes, os países podem cooperar bastante mutuamente, tendo em vista os acontecimentos recentes em 2021 na Alemanha, em 2024 aqui no Rio Grande do Sul. Mas falando de cooperações, vamos falar um pouco sobre a Torre Ato. O Brasil é o único país da América Latina com o qual a Alemanha mantém uma parceria estratégica, ou seja, a cooperação ela abrange vários setores e projetos. Já um objetivo principal é a proteção das florestas tropicais, e nesse sentido a Alemanha tem uma participação importante também no Fundo Amazônia. E um projeto de parceria é a Torre Ato, que foi construída com esforços mútuos entre o Brasil e a Alemanha. Você poderia explicar para o nosso público, para quem nos assiste, para quem nos ouve, o que é o projeto Ato e como surgiu a ideia desse maravilhoso projeto? Com todo prazer. O projeto Ato ele abrange a maior construção da América do Sul, que é a Torre Ato. E a sigla Ato significa Amazon Tall Tower Observatory, então a Torre Alta da Amazônia. E esse projeto é um projeto que começou bilateral, um projeto brasileiro-alemão, mas nem só pesquisadores ou instituições brasileiros ou alemães podem participar do projeto. É um projeto aberto, que é um projeto mundial também, para entender melhor como a floresta amazônica funciona, na ideia original, como ela funciona num ambiente com quase nenhum distúrbio, num ambiente preservado, num ambiente no meio da floresta amazônica, sem desmatamento. E já sabemos desde o começo do projeto que não existe mais nenhum lugar na planeta inteira em que a gente não consegue ver os efeitos do ser humano já com o aumento do nível do gás carbono, por exemplo, do CO2. E claro que isso no meio da Mata Amazônica também é absolutamente visível. E no Ato, a gente quer entender todos os processos da mata, como a floresta atua criando nuvens, quais são os gases, os partículas emitidos da floresta, como ela absorve substâncias da atmosfera, como ela reage com o desmatamento, como a mudança climática afeta a Amazônia, o que acontece com o desmatamento quando, por causa disso, também os valores de CO2 ficam mais elevadas ainda, como funcionam os rios voadores. Isso é um ponto muito interessante, muito importante também, porque a floresta amazônica, ele recicla mais ou menos 50% da precipitação que cai nele e transporta ele para outras regiões, no sul do Brasil, norte da Argentina. Então, quer dizer, se não fosse a floresta amazônica com esse grande potencial de evaporar a chuva, a água, e fora da floresta seriam, por exemplo, campos de soja, não tem mais esse potencial de transportar esses grandes volumes de água, a gente chama eles rios voadores, e assim a região no redor de São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Brasil vai ficar muito mais seco e isso vai causar muitos problemas gravíssimos. E assim, não podemos parar de falar altamente frequentemente sobre essa situação que a gente precisa proteger a floresta amazônica e a gente está vendo isso cada dia também no projeto Ato com os dados que a gente está ganhando com os instrumentos. E o projeto Ato é um projeto fantástico também para ver como muitas pessoas de várias regiões do mundo que falam línguas nativas diferentes trabalham juntos, têm ideias em comum e criam novos projetos dentro do projeto que são para melhorar as situações, para entender melhor os processos e para englobar mais pessoas para entender o sistema. E um projeto em que também novas ideias estão bem vistos e possível para pesquisar e aplicar. Puxa, muito interessante, Stefano, que você traz, o significado, então, para o futuro dessa torre é indiscutível. Você falou de mudanças climáticas. Você percebeu, quando você esteve à frente desse projeto na Amazônia, e até em função dos dados que vocês coletaram, você percebeu mudanças climáticas durante os últimos 10, 15 anos? E qual o valor, por exemplo, como que mudou o valor de dióxido de carbono na atmosfera nesse período? Cientificamente, vocês conseguiram comprovar isso?
Sim, a gente consegue ver claramente que cada ano os valores de dióxido de carbono estão significativamente aumentando. Isso é totalmente visível, totalmente óbvio, e não tenho a menor dúvida sobre isso. Mudança climática é uma coisa que a gente analisa nas faixas climáticas de dados de 20, 30 anos. Então, a gente consegue ver a mudança climática acontecendo quando a gente usa os dados da temperatura de um lugar, de vários lugares, entre o período de 1960 até 1990, comparando com o período de 1990 até 2020, por exemplo. E assim a gente consegue ver, nossa, naqueles períodos de cada 30 anos, a gente está vendo que significativamente a temperatura aumentou. No atual, a gente tem agora um registro de dados a partir de 2010, 2015. Eu estou marcando esses dois dados porque as primeiras medidas a gente começou em 2010, mas a Torre Ato foi construída em 2015. Primeiro a gente começou com medidas pilotas, numas torres um pouquinho menor. E assim a gente tem agora uma base de dados de 10, 12, 13, até 15 anos. E continuando para mais 5, 10 anos, a gente já tem um registro que a gente pode usar para comparar com outros períodos também. O que a gente consegue ver que as secas e as enchentes na região da Amazônia, por exemplo, aumentaram bastante já nos últimos 20 anos. E isso é totalmente óbvio, que entre 2005 e 2025 a gente tinha secas recordes e enchentes recordes também. E isso são coisas que a gente está analisando também para ver qual pode ser o efeito humano com esses extremos. Extremos, A sim. gente consegue ver isso nos níveis das águas, a gente conseguiu ver como 2 anos atrás a gente tinha uma seca muito forte na Amazônia também, que fez um efeito para a qualidade da ar, também para o sistema biológico na mata. E essas são coisas que a gente está analisando detalhadamente também. Interessante. Stefano, nós poderíamos ficar aqui horas e horas conversando sobre um tema tão importante, tão relevante para a nossa atualidade, mas eu gostaria de não finalizar essa tão agradável entrevista com você, abordando a sua experiência pessoal na região do Amazonas. Na introdução eu disse que você lá esteve até 2023. Como que foi essa sua experiência na região do Amazonas, com a Torre Ato? E nós sabemos também que várias celebridades visitaram a torre, como, por exemplo, o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier. Como que foi essa visita? Como foi a sua experiência? Como foi estar à frente desse projeto até 2023? Sua experiência pessoal. Minha experiência foi uma experiência maravilhosa. Eu amo o Brasil, eu amo a região da Amazônia, eu escolhi para viver lá. Eu fiquei 12 anos, basicamente, entre Manaus e o Projeto Ato, também viajando para outros lugares no Brasil, também para explicar a importância do projeto. E eu sempre estava me sentindo bem em casa, em qualquer lugar no Brasil, em qualquer lugar na Amazônia, e adorei todo o trabalho, toda a conexão que eu tinha. E agora, quando eu estou na Alemanha, eu estou continuando com a análise dos dados no projeto. A família da minha mulher é de Manaus, então a gente está continuamente em contato com a região, então eu não estou me sentindo ficar tão longe, porque frequentemente eu estou passando lá também. E assim foi muito interessante também ver a relação entre a floresta e as pessoas que vivem na região. E a gente criou um projeto, a gente chama isso Projeto Escolar com as Comunidades do Rio Uatumã, e criei isso com uma colega em 2016, e um projeto maravilhoso em qual a gente incluiu as comunidades do Rio Uatumã com o Projeto Ato, e assim foi uma riqueza enorme para ver como funciona a vida à beira-rio, o que as pessoas fazem,
nos dias cotidianos, como funciona uma escola lá, e tentamos aprender um do outro também. Isso foi uma experiência grande. Fomos para as formaturas nas comunidades Beira Rio e criamos projetos como os comunitários mesmo, que foi bom para todo mundo. Eu acho isso foi uma experiência que eu acho também que é importante para o trabalho com os enchentes que eu tenho agora no Serviço Meteorológico Alemão, porque a gente precisa entender o que acontece com as pessoas que moram beira rio. Então, são pequenas vilas também, então a gente precisa ficar em contato com as pessoas nos lugares em que os eventos extremos acontecem e entender os problemas lá. E falando sobre as visitas no Projeto Ato, eu considero essas visitas muito importantes e eu sempre gostei muito das visitas. A gente tinha contatos com várias emissoras de mídias que, assim, também publicaram a nossa pesquisa, mostraram a importância do projeto e, especialmente também a visita do Frank-Walter Steinmeier foi muito importante, politicamente também, porque, assim, o presidente da Alemanha conseguiu ver e conseguiu também mostrar a importância da Amazônia, a importância do Projeto Ato, a importância da conexão brasileira-alemã, e assim foi uma experiência muito rica e eu estou muito grato para todas essas experiências que eu tenho e que eu tinha. Que ótimo, Stefan. Gratidão da nossa parte. Eu gostaria, primeiramente, te agradecer por você ter aceito esse convite para essa entrevista tão importante. Te agradecer pelo carinho. Você não sabe como é gostoso a gente ouvir de alguém como você, que você ama o Brasil. Isso é muito importante, porque você cientificamente, com o seu know-how, com todo o seu conhecimento, tem tanto a contribuir para o nosso país, nas relações Brasil-Alemanha, do ponto de vista meteorológico, agora focado justamente no tema das enchentes, onde nós sabemos que as enchentes recentes que nós tivemos não foram as últimas enchentes, com certeza, infelizmente, outras virão, e quando nós temos essa parceria do outro lado, nós aqui no Brasil, você na Alemanha, cientificamente estudando todo esse assunto e cooperando para com o nosso país, isso é muito, muito importante e principalmente muito gratificante. Então, eu gostaria, de nome do Instituto Márcio Staden e também do Colégio Visconde de Porto Seguro, que é a mantenedora do nosso colégio, te parabenizar pelo seu trabalho, te parabenizar pelo tempo em que você esteve à frente da Torre Ato. Fizemos recentemente uma conferência com você, com os nossos alunos, que ficaram realmente encantados com o Projeto Ato, todo o seu trabalho. E quando você estiver de novo no Brasil, talvez aqui pela região de São Paulo e não apenas na região amazônica, lhe faço desde já o convite para você nos visitar e, quem sabe, realizar uma aula magna presencial para os alunos do nosso colégio aqui. E, Vamos nesse fazer. sentido, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Parabéns pelo seu trabalho, mesmo. Parabéns e muito obrigado pelo carinho e o amor que você tem para com o nosso país e por tanto que você já contribuiu nesses últimos anos na área científica e principalmente meteorológica e agora voltado para a área de enchentes. Obrigado, Stephanie. Um grande abraço para você aí na Alemanha. Muito, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra para mim participar e estou muito feliz com isso. Vamos continuar. Muito obrigado. Nós que agradecemos e a todos que nos acompanharam nesse 37º episódio do programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Muito obrigado por ter estado conosco e até breve em nosso 38º episódio. Muito obrigado.